Você tem alguma dúvida sobre algum produto que está disponível no mercado financeiro e você não sabe se você pode ou não utilizá-lo? Então, pior que eu também não sei, tá? Mas eu sei quem sabe. E eu convidei hoje uma pessoa super especial que vai trazer todas essas informações pra gente. Seja muito bem-vindo. Eu sou a Claudete Vata e esse é meu canal no YouTube. Hoje nós vamos ter um bate-papo com o Fábio Navarro, que vai trazer informações incríveis para nós de algumas coisas que nós não sabemos sobre produtos, serviços, oportunidades, alternativas dentro do mercado financeiro. O Fábio, ele é bacharel em Ciências Contábeis, Administração e Negócios pela Unicesumar. Ele é especialista em gestão de negócios com ênfase em treinamento pela Unicesumar. Ele é executivo MBA pela Unicesumar também e gerente geral da Caixa Econômica Federal, agência Avenida Center, mas o mais bacana do currículo dele é que ele é um grande amigo e tem muito carinho por mim, graças a Deus. E obrigada por ter aceito o meu convite, Fábio. Obrigado, Claudete. Você é uma pessoa especial, é uma honra para mim estar aqui e aproveitar o seu público para a gente colocar algumas informações que são muito importantes, que nem todos têm acesso, né? Nem todos têm a possibilidade de alcançar os benefícios que pode usufruir do mercado financeiro. Nossa, muito obrigada mesmo. E olha, Fábio, eu sei que a sua visão ela é tão ampla que você não vai ficar preso nos produtos da Caixa, ao contrário, né? Sim. O que você vai falar é sobre todas as instituições financeiras. E a minha especialidade é perícia judicial, né? Eu faço avaliação em perícia judicial. E, infelizmente, eu tenho acompanhado alguns processos em que a pessoa compra um lote de um loteamento. Obviamente, ela compra parcelado. O objetivo é construir a casa própria. Começa a construir e não consegue pagar as parcelas do loteamento. Nesse momento, eu sou nomeada perita, porque vai, pela lei do distrato, haver a devolução do lote. E o pior, tem uma parte construída já. Mas também não é só isso, não. Eu estava pensando assim, como está hoje a economia e como está a população do Brasil. Cada dia que nós ouvimos noticiário, lemos alguma reportagem, nós ficamos sabendo que mais e mais o brasileiro vai ficando endividado. E eu percebo que ele fica endividado. Eu estava ouvindo uma reportagem de uma economista esses dias, que vem do cartão de crédito, né? E a pessoa não sabe. Então, ou ela usa o limite, ou ela usa o cartão de crédito inadvertidamente, quando, na verdade, se ela tivesse apenas algumas informações, ou ela não entraria nessa situação, ou ela conseguiria obter, vamos dizer, não digo benefícios, mas ela poderia substituir uma dívida com juros altos por uma outra dívida, obviamente, que ela vai precisar fazer um empréstimo, mas com juros, né, possíveis de serem pagos. Eu estou falando alguma besteira ou é isso mesmo? Não, é exatamente isso, né? As oportunidades de redução de carga de juros de uma família, de uma empresa, são muito maiores do que as pessoas têm hoje o conhecimento. E está disponível em todas as instituições financeiras, correspondentes negociais. É muito propício realmente utilizar dessa ferramenta, dessa opção, né, de crédito. Sim. Você começou falando de uma operação que no mundo chama home equity. Por que home equity? Com a casa equilibra o orçamento, ou equilibra a situação financeira de uma família. É equalização das dívidas. Você citou ali cheque especial e cartão, muito bem citados, né? Porque realmente as taxas de juros são os vilões, né? São os vilões. Houve um período de redução, agora com a volta da Selic, realmente é uma taxa de juros realmente muito grande. A gente também não pode descartar as taxas de juros de financiamentos parcelados, né? Tem também muitos financiamentos parcelados que são muito caros. Financiamento parcelado seria do crédito pessoal? Crédito pessoal, consignação também, dependendo da situação do cliente, pode também ter uma taxa muito alta. E tem opções muito, muito melhores do que isso para fazer o equilíbrio do orçamento financeiro, como eu disse, das famílias, das empresas, dos negócios,
é realmente uma boa saída, né? Então, em relação ao home equity, por exemplo, tá? Então, a pessoa, acho que tem que segmentar, né? Por exemplo, uma pessoa física que tenha muitos débitos, né, originados por cheque especial, cartão de crédito, como é que ela obteria um financiamento, um dinheiro para saldar essas dívidas com juros mais baixos? Seria esse home equity? Seria. O home equity, basicamente, é você refinanciar o seu próprio imóvel. Refinanciar ou financiar. Vamos dizer, são muitas as possibilidades, oportunidades e as situações que a gente encontra, né? Uhum. Vamos dizer que você tem uma dívida na família, você tomou os créditos consignados porque você é um funcionário público e tem acesso, ou do INSS, aposentado. Uhum. Sim. Você teve a oportunidade de obter esses empréstimos, são geralmente mais baratos que em geral, uhum. né? Você recorreu e aí você ainda não conseguiu resolver tua vida, voltou a usar o cheque especial, voltou a usar o cartão de crédito. E aí está enrolado. E está enrolado. Uhum. Cartão de crédito é uma ferramenta excelente, só que é uma ferramenta que tem que ser usada para pagar no dia marcado, do vencimento. Uhum. Sem parcelar, sem atrasar, que aí realmente ele fica ao contrário, fica uma péssima ferramenta. Uhum. E contando um pouquinho como é que funciona lá o refinanciamento da própria casa, você pode refinanciar uma casa que esteja já com um crédito imobiliário tomado, que tenha saldo devedor para pagar. Os bancos, em geral, vão fazer isso para uma dívida residual de 30% do valor do imóvel. Ele vai reformar, vai te pagar a diferença, vai liquidar o anterior. Não vai financiar 100%, né? O Brasil é muito conservador. A gente teve uma situação, né, no passado complicada no mundo com relação a isso, mas o Brasil é muito conservador. O lastro dos créditos tomados hoje gira em torno de 3 vezes o valor emprestado. Por quê? Porque o valor do imóvel sobe, a dívida cai e realmente você acaba tendo uma tomada de capital, de crédito, de garantia, que fica de 300 e poucos mil para cada milhão de patrimônio. Então, é uma operação muito segura, muito estável no Brasil, e tem muito campo para crescer. Nossa, desculpa te cortar, Fábio, porque como você é técnico, né? Sim. Às vezes a pessoa que está assistindo a gente Sim. não entendeu, né? Então, deixa eu ver se eu compreendi. Sim. Então, tá, a pessoa foi fazendo dívida, está lá com uma dívida de 50 mil, por exemplo. Sim. E tem uma casa quitada, um exemplo, a primeira situação é essa, quitada no valor de 300 mil. Sim. Então, ela pode refinanciar não, seria financiar. Tomar crédito sobre o próprio imóvel. Oferecendo o imóvel como garantia. Isso. E aí ela cessa os juros do cheque especial e do cartão de crédito, e ela pode, então, obter esse valor, que não precisa ser o integral da casa, é isso? Isso. Ele geralmente não é mesmo. Ele vai ficar em torno de 60%, no máximo 70% do valor do imóvel. Entendi. Né? E com juros e as taxas muito mais baixas. Taxas muito mais baixas. A gente fica aí uma taxa de juros abaixo de 1% hoje, em geral. Né? Tem casos um pouco mais caros, depende da instituição financeira também, a forma dela atuar. Vai ser um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, mas vai girar em torno de 1%. Vamos dizer assim, então, que ela poderia, se é possível levantar 60% do valor, então seria 180 mil. Isso. Mas ela precisa de 50. Então, ela pode tomar, vamos dizer, 60 mil, quita os débitos, pega esses 10, respira, porque senão ela vai ficar enrolada também, né? E resolvido o problema. É isso? É também. Tá bom. Segunda situação, esse imóvel, que em valor de mercado é 300 mil, está financiado. É isso que você falou? Pode. Está pagando financiamento ainda. E aí, ou seja, está alienado, não é dela, é da instituição financeira. Sim. E ela ainda pode refinanciar esse imóvel? Pode. As instituições financeiras tomam cuidado, em geral, de financiar no máximo 30% se a dívida anterior tiver um juro muito barato. Sim. Entendi. Eu vou trocar 6% ao ano porque por 1% ao ano,
porque eu preciso muito, né? E vou expor. Não, vou trocar uma dívida inteira ou vai sobrar muito pouco. O banco geralmente não faz. Ele procura que tenha um saldo devedor pequeno com juro barato, senão não vai fazer muita diferença para o cliente, né? Ele vai se endividar num juro maior do que ele já tinha antes, que é uma situação bem mais... Então, vamos supor, eu teria que ter pago quanto já desse financiamento de 300 mil para ser viável eu levantar os 50 que preciso? Isso. Bom, vou citar o banco que eu conheço, né? Tá. 30% no máximo em relação ao valor do imóvel de endividamento, se o juro for muito barato. Se o juro for muito parecido com o juro novo, os bancos não vão recusar fazer, porque não vai ter prejuízo para o tomador. Entendi. Ele não vai abdicar de uma dívida muito barata para tomar uma mais cara. Entendi. Nossa, mas então, para ficar mais simples, para quem tem um imóvel quitado, vale muito a pena, né? Vale muito a pena. E as pessoas não sabem, né? Disso, muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas não sabem. O conhecimento vai avançando sobre isso, né? Os bancos fazem os seus marketings e oferecem, mas muitas pessoas não imaginam que existe essa saída. No caso, se fosse uma pessoa jurídica, então, o dono desta casa, tá? Uma residência, por exemplo, está com muitos débitos na empresa, no CNPJ. Esse imóvel também pode ser feito um financiamento para isso? Pode. Tanto faz, né? Porque não está vinculado uma coisa com outra. Essa operação ela é mais voltada para a pessoa física. Entendi. A pessoa física fazendo o equacionamento dela, dos negócios dela, da empresa dela, mas sempre a partir da pessoa física. Entendi. Jurídica, então, a pessoa jurídica tem aí outras operações, que eu vou citar um pouquinho aqui só para o pessoal entender. Então, tá bom. Então... mais alguma coisa que as pessoas precisam saber sobre essa questão do financiamento do imóvel próprio? Essas oportunidades mesmo. Lembrar que se a pessoa estiver devendo na pessoa jurídica, ela pode financiar o seu imóvel, a sua casa, pode financiar a sua sede também. A jurídica também pode? Não, a pessoa física tá. O imóvel pode fazer, se o imóvel estiver no nome dela, né? Todos os imóveis que ela tem no nome. Hoje é possível fazer isso no crédito no rural também. No rural, não no crédito rural, na atividade rural, né? Entendi. O imóvel rural também pode fazer essa operação de imóvel próprio. Foi aberta, pelo menos na Caixa, nos últimos meses aí, né? Então, está bem recente. A pessoa jurídica também pode fazer esse aquisição de imóvel rural com financiamento, também na Caixa, mas em outros bancos também. A gente tem notícias que os outros bancos também operam com essa oportunidade. De financiar o próprio imóvel, que mais oportunidades teria? É vasto, é muito vasto. Assim, as possibilidades que a pessoa, às vezes, está pagando um curso de medicina, né? Poxa, ele está pagando todo mês lá, poderia financiar isso aí por bastante tempo, 180 meses, 120 meses. Os prazos são longos. Entendi. Vale a pena, né, fazer investimentos, porque o prazo de pagamento também é longo. Por o prazo ser longo, né, as parcelas acabam ficando possíveis, né? Isso. De serem adimplidas, né? Porque paga em dia, né? Olha só as situações que a gente encontra, né? O empresário, ele juntou durante a vida, eles gostam muito de fazer imóvel para receber aluguel, né? Então, tem lá 3, 4 imóveis para receber aluguel, né? E aí, um determinado dia, ele vai fazer um grande investimento e ele não sabe de onde tirar o dinheiro. Ele pode, na pessoa física, se distribuir o lucro, né? Financiar os 3 imóveis dele mesmo, com a outra pessoa morando lá dentro, continuando a pagar aluguel, e pegar aquele recurso e realizar o seu sonho, o seu projeto, ou fazer até alguma coisa da pessoa física, então, comprar carro. Não precisa nem vender, né, o imóvel. Isso, não precisa. Você pode comprar um carro. Eu vou comprar um carro, vou financiar, vai custar o quê? 2,5%, 1,5%. Os mais baratos, 1,5%, mas vai chegar em quase 3% hoje, né? Com a Selic dessa forma. Então, por que não financiar numa casa o valor para comprar um carro? Por que não financiar numa casa o valor para viajar? Pode. Se você fosse usar o seu dinheiro e fosse pagar juro por isso, fazer um CDC, fazer um parcelamento no cartão que pode ser 3% ou 4%, dá para recorrer
dessas outras formas de endividamento. Entendi. Eu tenho uma amiga que ela acabou de fazer um financiamento para construir. Sim. Então, ela tinha um lote, ela aí fez, né, o projeto, foi aprovado, é isso o trâmite, né? Isso. E aí ela obtém o financiamento, então, os recursos para construir. Sim. Mas eu tenho uma outra amiga que começou a construir com recursos próprios e chegou num momento da construção que acabou o dinheiro, que isso é o clássico, né? E daí ela não dá, né, para ela pleitear um financiamento, porque ela tinha que ter feito isso antes, é isso? Não, ela pode fazer. Pode tem também. diversas modalidades de financiamento. Aquisição de imóvel pronto, aquisição de terreno e construção ao mesmo tempo. Ela pode também fazer o término de construção. Ela pode pegar uma casa que não está tão legal, né? Vamos dizer, você compra um leilão, uma casa que não está tão legal, né? Você Dá para pode reformar? Reformar, ampliar. É um leque muito grande de oportunidades. Não é viável você fazer uma pequena reforma. Você vai ter que ter arquiteto, vai ter que ter os custos. Os custos ficam muito caros. Mas, né, dependendo do tamanho dessa reforma, vai valer a pena do mesmo jeito. Então, isso que você disse aconteceu muito nos últimos 2 anos. Houve um tempo em que o custo da construção civil subiu, né? O mercado atualizou os preços dos insumos e as pessoas descolaram do orçamento que tinham, né? Elas resolveram fazer sem financiamento e tiveram essa dificuldade, tiveram que parar a obra. O ferro subiu muito, o cimento subiu muito. É uma fase de carência mundial que teve, né? Não foi só aqui, né? Em todos os lugares do mundo as pessoas tiveram essa dificuldade. Aí a pessoa acho que não tem uma solução, né? Porque eu já comecei a minha casa, já estou no meio dela. Como é que agora eu vou pedir para financiar? Não, existe sim. É a mesma coisa que terminar um prédio, que você resolveu fazer um prédio inteiro para você ter aluguel lá, mas aí entrou essa crise também, não consegui. Tem também para um prédio, tem para uma casa. É possível, dá para retomar esse sonho. Entendi. Nossa, tem várias opções, né? Eu estava percebendo, assim, esses dias eu angariei um imóvel para venda e um dos atrativos que o cliente dono do imóvel disse é o seguinte: eu coloquei placas, né, de captação de luz, né, solar para reverter em energia, né? Sim. E daí sobra aquele crédito de energia e aí ele manda e abate também na parte comercial dele, então isso como um diferencial. Todavia, não era payback, payback, sim. Payback, é o tempo de retorno, isso, né, do investimento. Então tem o cashback, que é um retorno, né, que tem, eventualmente tem o payback, que é o tempo de retorno. Isso. Então, e às vezes a pessoa pensa, caramba, né, ia ser muito bacana eu instalar placas de energia, mas eu não tenho condições. Uma instituição financeira hoje, ela faz esse financiamento da aquisição? Faz. Entendi. Tem muitas instituições trabalhando na placa solar, dá para cotar, né, tranquilo. Os próprios revendedores de placa já têm suas conexões com os financiadores também, com as instituições financeiras. Vale a pena consultar bem, né, o orçamento, tanto o orçamento das placas quanto a modalidade do financiamento, o índice, né, que vai ser colocado no empréstimo. Tem financiamento que é com TR, por exemplo. A TR varia, e a projeção de variar dela esse ano é de 0,60. Então, a TR não é um indexador que vai atrapalhar a vida de ninguém. Mas tem o IPCA, tem a Selic, tem o INCC, tem muitas modalidades de financiamento com índice variável. Então, tomar cuidado, analisar bem, né, o que você está fazendo para não ter uma coisa que expanda muito. Você sabe, Fábio, você estava falando dessas taxas, mesmo nós do mercado imobiliário, que ouvimos falar muito, chega num momento que é muita sigla, né? Sim, que a pessoa ouve e não sabe. Assim, agora uma pergunta que é uma curiosidade minha, né? O que você acha, assim, que as pessoas, de forma geral, e uma pergunta bem simplista, que as pessoas, assim, poderiam ver e não veem, sabe? Não percebem. Então, qual é o ponto máximo? Quando você pega um contrato,
e principalmente de financiamento, tá? Eu vejo até por mim, quando eu vi o meu contrato, eu pensei, não vou ler isso tudo, né? Porque é muita coisa. Só que o que foi contratado, está contratado. E aí, o que eu percebi? Que com o passar do tempo, as pessoas, os profissionais que estão na área, eles também não vão atrás de ler. Então, eu me lembro muito bem que há mais de 20 anos, quando eu abri imobiliária, as pessoas vinham procurar mim e meu pai perguntando de apartamentos novos, né? Eu queria comprar um apartamento num prédio novo e não tinha. E a pessoa pensava em financiamento e naquela época, e me corrija, por favor, se eu estiver falando algum absurdo, os empréstimos, eles não eram acessíveis nos bancos privados também. Então, precisava ser pela Caixa Econômica, né? E usando fundo de garantia e poupança e tal. E as pessoas não perceberam o tipo de contrato que elas faziam. Então, quando eu ouvia o relato, eu ficava desesperada. A palavra financiamento, para mim, parecia assim, a forca, sabe? Assim, vai prisão perpétua, vai cortar minha cabeça fora, mais ou menos isso, era um castigo. Por quê? A pessoa vinha na imobiliária e dizia assim, eu financiei um imóvel, né, que vale no mercado 400 mil, já paguei 600 mil e estou devendo 300 ainda. Era mais ou menos isso. Estou colocando os números aleatórios, né? Sim. Então, ou seja, a pessoa não presta atenção. E eu estou perguntando para você porque é uma coisa que as pessoas falam para mim e me causa muita espécie. Mesmo as pessoas do mercado imobiliário, eles falam assim, eu li o contrato, só que eu não entendi nada. Aí eu falo, peraí, você tem uma formação, você tem graduação, está escrito em português, eventualmente tem uma ou outra palavra que pode ser considerado um juridiquês, para isso é só você ir num site de busca. Meu Deus do céu, são 4 páginas, você não leu o que você assinou e a pessoa não lê. E para você que né, trabalha numa instituição financeira, o que a pessoa não presta atenção, assina e depois ela acaba sendo penalizada e ela ainda culpa o além, né? Porque ela fala, olha, eu não fui enganado. Não foi enganado. Ela poderia obter essa informação. Então, você estava falando da TR, né? A pessoa ouve o noticiário, lê, mas ela não percebe. Né? Então, tem alguma coisa assim que você pode alertar quem está ouvindo a gente agora? Olha, o que eu diria, né? É muito difícil realmente alguém, na hora de assinar um contrato, ler o contrato. É raro, é uma coisa muito rara. Acontece, né? Algumas pessoas têm esse cuidado, Eu sempre aconselho, sempre que alguém me pergunta sobre um contrato, se é bom ou se não é bom, eu falo, olha, conversa com uma pessoa da sua confiança, conversa com a sua professora, com a professora Claudete Vata, que inclusive é advogada, vai saber te informar isso. Seu pai, seu irmão, aquele que você acha que ele tem alguma habilidade de entender isso, né? Às vezes é um comerciante que não fez nenhum curso na vida, mas ele trata disso todo dia, então ele tem aquela expertise. Ou é um advogado, ou é algum conhecido seu, de confiança mesmo. Né? As pessoas, mesmo que leem, muitas delas vão ter dificuldade para entender, né? Então, a leitura não é suficiente. Teria que ter um entendimento mesmo de uma outra pessoa que poderia, com a confiança que ela tem, deixar ela mais esclarecida sobre aquele assunto. Poderia ser com um gerente de banco, mas poderia não ser também. É bom você achar aquela pessoa que você já conhece há muito tempo, né? Na minha carreira, eu dizia, né, minhas clientes há 20, 30 anos atrás, elas queriam deixar a senha para mim, se acontecesse alguma coisa, o cartão. E aí, nessa hora que você tem que falar para a pessoa, olha, nem para mim, nem para ninguém que não seja seus filhos, seus pais, porque não é adequado você fazer uma coisa dessa com uma pessoa que você não conhece, que você não convive, né? Isso é o conselho que eu tenho dado para amenizar isso. Os correspondentes bancários também, eles têm um compromisso muito forte de não fazer coisas impróprias com os bancos, com as instituições que contratam eles também são um bom canal de comunicação. Eu acredito que tem que procurar realmente entender. Para a pessoa traduzir
o que ela precisa saber de uma forma que ela consiga entender. Sim. Eu fiquei muito feliz nos últimos dias. Eu acompanhei ali que o cartório vai ter uma reforma agora. Sim. Dos ritos do cartório, da forma. E um dos pontos lá é que não vai ter mais uma matrícula, vai ter uma certidão de matrícula com um extrato que diga algumas coisas que qualquer pessoa possa entender, né? Então, se você olhar para uma matrícula, vai saber tudo que está escrito lá. Sim. Não vai precisar ler tanto para conseguir entender o que está acontecendo. É uma evolução, vai ter muito mais evoluções com relação a isso, acredito, mas eu já fico feliz com isso que vai acontecer. Olha, foi bom você ter dito isso, Fábio, porque assim, quando eu abri a imobiliária, né, a minha junto com o pai, nós não tínhamos muito acesso, né, às pessoas. Sim. E daí, atualmente, né, então, já bateram um papo aqui comigo o Dr. Fernando, que é do primeiro registro de imóveis, Dr. Marcelo Salles, que é do tabelionato, né, do primeiro tabelionato, Dr. Marcos Pascolati. Então, eles são muito acessíveis, sabe, para todos esses tipos de informação. Então, fica muito mais fácil, né? Sim. E eu costumo dizer, como professora, Fábio, que quando eu, como professora, eu aplicava uma prova normal, eu dizia que o grau de dificuldade era muito menor do que uma prova com consulta. Porque numa prova com consulta, você tem o mesmo tempo, o mesmo número de questões e o livro inteiro à sua disposição. Você fica tão doido querendo responder bem que acaba o tempo e você respondeu 2 ou 3 perguntas. Verdade. Só. Né? Eu digo que isso acontece com o mundo de informações que nós temos hoje. Então, se antes, quando eu abri imobiliária, eu tinha pouco acesso às informações, talvez seria até mais simples, porque eu procurava tal lugar e tal lugar. Hoje, não. Hoje, as informações estão acessíveis em tempo integral, 24 horas por dia. E aí, para a gente escolher uma melhor instituição financeira, é complicado, né, Fábio? Porque a gente fica com aquela instabilidade. Hoje tem instituições financeiras, todos os dias tem um artista fazendo propaganda, né? Tipo de um banco, né? Um banco novo, com cartão disso, com cartão daquilo, com isso, aquilo, né? E você pode esquecer os bancos antigos, né? Enfim, não é isso? E vem aquela insegurança, porque eu brinco que quando abri imobiliária, a proporção de farmácias e igrejas que abriam era a mesma de imobiliárias. E na mesma forma que elas abriam, né, na mesma velocidade, elas fechavam. Também. Né? Então, isso é um perigo, né? Mas, enfim, fica aí a dica para o pessoal, né? Quer falar mais alguma coisa sobre isso, Fábio? Que é bem importante. Sobre isso, o nosso Banco Central, o Banco Central brasileiro, ele é bem conservador, é um dos mais conservadores do mundo de fiscalização, de regulação do mercado bancário, né? Uhum. E agora houve essas adequações, né? Que tornaram o mercado financeiro mais dinâmico. Muitas delas para incluir mais, né? A própria Caixa. A própria Caixa, ao pagar os auxílios, ela teve que montar um banco digital para poder dar o atendimento a todos, né? Então, isso é uma questão prática, né? Você tem que usar essa ferramenta para acessar mais pessoas, incluir mais pessoas, né? E a bancarização dos cidadãos é muito importante, né? Tem muita coisa boa nisso. Sim. E realmente muda muito mesmo, né? Mas tem mudanças para melhor, sim. Você sabe que, assim, teve determinado momento da minha carreira, até como docente da Unicesumar, em que eu falava sobre o efeito boom e bolha. E eu acredito que eu não fui compreendida até hoje, tá, Fábio? Então, tomara que as pessoas que estão ouvindo esse nosso bate-papo hoje, né, sabendo da sua credencial, né, como profissional de uma instituição bancária como a Caixa Econômica, que você referende e ratifique a minha fala, porque eu dizia exatamente isso. A bolha houve nos Estados Unidos naquele período porque o sistema financeiro é diferente.
o Brasil, houve um boom imobiliário no sentido de muitos negócios e tal. Não a bolha. Boom é uma coisa, bolha é outra. A bolha... professora, você acha que é possível acontecer uma bolha nos Estados Unidos? Claro que é possível. Tudo é possível nessa vida. Muito difícil. Por quê? Por ser conservador. Sim. Então, no momento em que um imóvel é garantidor de alguma coisa, todo mundo já vai saber, até pela questão da lei. Então, a possibilidade de um imóvel apenas garantir várias outras dívidas que ultrapassem o próprio valor do imóvel é quase remota. Sim. Então, essa era a minha fala. Eu acredito que eu não fui entendida, eu espero que agora eles entendam, né? Você falando sobre essa questão do Brasil ser conservador, né? O que cria essa questão do título, ou das ações dos títulos mais especiais do mercado? É a segurança da operação. Uhum. Então, a segurança de uma operação no Brasil, no crédito usando imóveis, ela deve ser uma das mais conservadoras do mundo. Se você visse como o banco trata para colocar títulos derivados de um imóvel no mercado financeiro, no Brasil, é uma coisa super interessante. Por exemplo, no rol de todos os contratos que a gente tem lá, onde as garantias são todas acima, todas não, né? Todas é uma coisa muito forte, mas 95% tem uma garantia de 125% no mínimo de cada operação. Você coloca desse rol todo aí, para colocar no mercado, para dizer que é uma letra de crédito imobiliário, são dos empregados mais estáveis, são dos tomadores com renda formal, perene, antiga, com futuro promissor. Entendi. Isso é que vai para o mercado. Uhum. Se é uma operação de crédito, que a gente faz também, né? Por exemplo, a gente faz uma operação de crédito para alguém que não tem um emprego, ela tem uma atuação numa empresa pequena, que talvez frágil. Ou um trabalho informal. Há um estudo da capacidade daquela pessoa que tomou aquele crédito, para que ele seja apetitoso para o mercado, para vender aqueles títulos. São os melhores perfis. O que é um melhor perfil? É uma letrinha que tem lá no conceito de risco. Essa pessoa aqui, pelo comportamento dela, não que seja rico, milionário, pobre, rico, pelo comportamento que ela tem, a possibilidade de ela deixar de pagar esse financiamento, independente da profissão, o comportamento financeiro que ela já tem no cartão de crédito, no mercado, na Casas Bahia, no carnezinho de todas as instituições financeiras têm acesso a todas essas informações. Essa é uma informação geral que todos os bancos podem acessar, e olhando para aqueles números do comportamento do cliente, ele consegue dar uma letra para ele, e essa letra é que vai dar o preço nesse título que vai para o mercado. Entendi. Então, são mais conservadoras ainda, né? E se você pegar um crédito imobiliário, que a prestação não caia, que ela fique estável, que ela fica aquela prestação que fica perene durante o tempo todo, as pessoas falam, se você fizer um saque, né, que você amortiza toda a parcela, mas todo o juro todo mês, é muito mais seguro do que você fazer uma price, né, que é aquela prestação perene, que não aumenta nem baixa. Não, os dois são igualmente seguros. Por quê? Porque com o tempo há uma inflação de 5%, de 3%, de 2%, de 10%, que multiplicado pelos anos que vão, gera mais um lastro sobre aquela dívida. O imóvel vai valorizando, né? Entendi. Acontece isso também. A inflação corrói a prestação também. Sim, é verdade. Além da taxa, né? Tem esse efeito. Então, é muito seguro. Realmente, o mercado brasileiro, ele opera com segurança já de muito tempo. Entendi. Nossa, mas tem muita coisa, né? A questão da portabilidade, né? Hoje a portabilidade está bem simples, né, Fábio? Muito simples. É uma commodity, né? Você vai em qualquer banco, qualquer operadora, todo mundo sabe como funciona.
eu sempre digo, né? A pessoa fala assim, não vou tomar crédito imobiliário agora porque está muito caro. Falo, não, operação de crédito imobiliário tem o RED dentro da própria operação. Se você contratar hoje a 10%, daqui 2 anos tiver 8%, você manda para outra instituição. E a concorrência é muito vantajosa, né? E salutar para o tomador, né? Muito, muito. Ninguém precisa ficar preocupado que vai carregar uma dívida de 1 milhão durante 20 anos. Não, você pode trocar isso aí de banco dezenas de vezes. Não tem limite para a portabilidade. A única coisa que se pede é que deixe passar 12 meses, né? Entendi. Alguns bancos colocam um prazo lá para entre uma operação e outra, porque senão acaba gerando até mais custos para o cliente. A questão documental e tudo, né? Isso. Tem que fazer essa observação, né? Vale a pena fazer? Às vezes você está fazendo uma operação aqui com o mercado dizendo que o seu próprio juro vai baixar lá na frente. Sim, né? Entendi. Então, às vezes você está fazendo uma coisa que não precisaria fazer, esperando mais um pouquinho já ia ajustar. E não é sempre que você pede uma portabilidade que você consegue, porque o seu banco vai tentar ficar com você também. Entendi. Entendi. As pessoas me perguntam assim, mas eu não queria fazer. Não, faz. É sempre bom você tentar, se for uma coisa viável, se as taxas que você vai pagar cobrirem, é sempre bom você tentar. Uma das duas coisas vai acontecer. Ou você vai para um banco com a taxa menor, ou o seu banco vai deixar a taxa igual da oferta que você tem. Para não perder o cliente. Para não perder o cliente. Vale muito a pena fazer isso. Não com frequência, para não ter custos, né? Mas vale a pena. O juro movimentou. Hoje, caiu uma trava que tinha no Banco Central, imagina, né? Que antes tinha assim, se você fez um empréstimo em TR, você tem que portar para TR. Se você fez um empréstimo em IPCA, tem que portar em IPCA. São índices de inflação, IPCA, INCC. Se você fez em poupança, você tem que manter em poupança. Não, hoje caiu essa trava. Você pode mudar de poupança para TR, de TR para IPCA, não tem mais essa trava de índice. Então, ficou mais importante ainda, né? Entendi. Estudar bem ir num correspondente, ir num banco, ir num corretor de confiança, numa imobiliária de confiança. Por quê? Porque tem coisas no contrato ali que não são mentira, não é um engodo que está se falando, mas às vezes acaba ficando mais caro do que uma prestação. O que você está fazendo fica mais caro que uma prestação menor. Entendi. Você, por exemplo, uma coisa que acontece bastante, o banco começa com um seguro decrescente. Ele começa de um seguro com preço de 5 mil e lá no fim vai para 1.000. E os bancos, em geral, a lógica é você começar com um seguro de 1.000 e terminar com 5 mil. É prestar atenção nisso, por quê? Porque você está falando de 20 anos. 20 anos. Então, você pega com uma saída aqui de 5, vai descendo, para chegar em 20 com 1. E aqui você pega 1 para chegar em 20 com 5. Quando você vai fazer a conta, ou pega a estatística da amortização, o crédito imobiliário de SBPE, né, que é acima de 209 mil e até 1,5 milhão, ou até ou acima disso, ele é quitado, em média, em 8 anos. Dos 20 que você ia pagar, ou dos 30, ou dos 35, isso vira em 8 anos, em média. Entendi. O da outra categoria da outra classe é 12 anos, muito próximo também. Então, o que acontece? Você pagou 5 mil durante 5 mil até o 8º ano ali, deve estar por 4 ainda, e aí você perdeu aquela queda que ia ter no futuro. Aqui não, aqui você pagou de 1.000. Já aproveitou, né? Já o valor baixo. Você pagou baixo aqui e descartou a parte que ia ficar caro. Que ia ficar caro, né? Entendi. É uma das coisas que precisa observar, mas tem muitas outras coisas também
questão de índice mesmo, que a gente já conversou, questão de cláusulas do contrato, né? E até uma curiosidade minha, Fábio, a questão do seguro, que você já estava falando de seguro. Uma vez um aluno meu assistiu um vídeo que uma pessoa colocou no Face e que era uma casa de construtor e estava com infiltração, vazamento e tal. E eu, tá, inadvertidamente, por falta de conhecimento mesmo, eu imaginei que tivesse um seguro. Quando a gente contrata um financiamento, que tivesse um seguro em relação à parte construtiva. E aí que eu fui ler o contrato, daí sim, o contrato dele fui ler inteiro e não. Tinha apenas o seguro de vida. É isso mesmo? Isso. Entendi. É um seguro de danos físicos do imóvel e vida. O do danos físicos de imóvel é para cobrir a dívida se tiver o dano físico. Não é para cobrir o próprio dano. O próprio dano. Entendi. Né? É para garantir que aquela dívida vai ser quitada, mesmo por conta dessa questão de negociar esses títulos aí. Então, esse é o seguro do banco para o banco. O banco que é o favorecido. O banco é o favorecido, exatamente. Entendi. É um seguro de liquidação da dívida. E o seguro de vida, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que não é mais 100% o valor do imóvel, não quita? Quita. Quita? Bom, pelo menos a informação que eu tenho até hoje é que quita 100% do valor da dívida. Da dívida, sim. Dívida. Então, a pessoa faleceu, ela tem o imóvel pago. Mas isso? Olha só, o que não quita? Se a pessoa entrou com renda de 2 pessoas, vai quitar a renda do falecido. Do falecido, sim. A dívida do falecido. Total, parte, né? Entendi. Cota parte do falecido. Então, Entendi. A esposa entrou com 10%, o marido entrou com 90%. A esposa faleceu, quita 10%. Quita 10%. Entendi. Exatamente. A parte de renda que compôs aquele financiamento. Entendi. A esposa não entrou com renda, ou o marido não entrou com renda, né? Ficou tudo na esposa, a renda. Então, a esposa morreu, quita tudo, o marido morreu, não quita nada. Né? Entendi. Ele não participou de renda. Fábio, assim, eu tenho tanta coisa para te perguntar, mas infelizmente, né, até por questão de tempo, eu vou até fazer uma última pergunta que é muito simples, tá? Mas eu gostaria que os alunos, né, meus colegas ouvissem, porque não raras as vezes a pessoa vem e pergunta para mim, professora, eu posso vender meu imóvel financiado? Eu falo, claro que você pode, né? Então tá bom. Então eu vou fazer um contrato de gaveta e aí a pessoa fica pagando no meu nome. Eu falo, bom, aí não, você não pode fazer isso. Por N motivos, né? Mas, assim, o principal é que a instituição financeira, qualquer que seja ela liberou crédito para o fulano, não para o Beltrano. Então, o correto seria o Beltrano ir pleitear um financiamento no seu próprio nome, em qualquer que seja a instituição financeira, mesmo porque isso acontece muito no nosso mercado e também para mim, que sou advogada, aí fica em nome do fulano, o fulano morre, né? De repente acontece dele falecer, Exatamente. Quita o imóvel, esse imóvel entra em inventário, vai para a partilha e vai para os herdeiros. E o outro fica com um contrato de gaveta que, né, juridicamente falando, ele já sabia, né, por que foi feito um contrato de gaveta e não foi feita a legalização da documentação, porque não era possível, né? Então, só para você, assim, ratificar realmente isso, né? Porque isso é muito sério, né, Fábio? É muito sério. O contrato de gaveta, ele perdeu muita força. Hoje em dia ele não tem tanta força como teve no passado. Mas você acredita que assim, vira e mexe? Existe. E as pessoas fazem. Sabe? Eu falo, pelo amor de Deus, sabe assim, de onde você tirou? Com relação ao contrato de gaveta, eu imagino assim, se você é um investidor e você tá mitigando o risco, olha, se eu comprar dessa forma aqui, então eu vou ganhar 40%, eu vou correr esse risco aqui. Tudo bem. Agora, se é uma pessoa desavisada que acha que aquilo lá vai garantir que o imóvel dela seja dela, aí é um problema grande, porque o imóvel não é de nenhum dos dois, o imóvel é do banco, até terminar de pagar. Nossa, foi ótimo você ter falado isso. Porque as pessoas não entendem a figura da alienação fiduciária, né? Isso, é interessante. Eu vou comentar um pouquinho, porque é importante saber.
Antigamente, então vamos pensar, como funcionava antigamente? Você comprava um imóvel, o imóvel era seu e você tinha uma dívida sobre ele, era hipoteca. Sim. Por isso era até difícil de retomar o imóvel, né? Sim. Porque o banco, o juiz considerava o imóvel do tomador do crédito. Sim. Hoje em dia, com relação à alienação, é importante falar sobre isso também. Hoje em dia, um imóvel é retomado em 6 meses, mais ou menos. Sim. O prazo mínimo seria uns 3 meses, mas ele é retomado em 6 meses. Por quê? Porque o imóvel é do banco, tem uma cláusula que se você não pagar, o imóvel vai para o banco na terceira prestação, né? Uhum. E aí ele vai num cartório e protocola que isso aconteceu, e o cartório consolida o imóvel para o banco. Ele está dizendo que está consolidado a posse e a propriedade daquele imóvel para o banco, e aí daí para frente você pode sair do imóvel que ele não é mais seu. Uhum. Né? Então é importante saber disso. Quando você compra um imóvel com um contrato de gaveta, o banco é dono do imóvel, as pessoas que têm que têm essa dívida, que podem ficar com ele, podem falecer, podem se separar, Sim. podem desistir de cumprir o negócio. Uhum. E para você conseguir ressarcir ou retomar alguma coisa do dinheiro que você investiu, vai ser muito difícil, vai ser uma luta muito difícil. Pode acontecer? Pode, né? Sim. Os casos são analisados um a um, mas vai ser muito difícil e muito oneroso para reaver o dinheiro que você colocou dessa forma. A forma mais adequada, que as pessoas às vezes também não sabem que pode, tem uma dívida no nome da outra pessoa, mas então eu não consigo comprar, porque como é que ela vai quitar? Não, você compra o imóvel, a pessoa te dá a diferença entre a dívida e o imóvel de pagamento, e o resto o banco quita com um novo financiamento. Sim. Né? Uhum. Fica bom para todo mundo, é uma operação extremamente legal, garantida. É como se você estivesse comprando um imóvel com o primeiro financiamento. Simplesmente que uma parte do valor vai para quitar o financiamento, outra parte vai ser para pagar a diferença para o comprador. Né? Sim. Isso, para nós, as pessoas perguntam muito isso. Hoje me perguntaram isso. Olha, eu tenho uma filha, ela financiou um imóvel, ela pode vender o imóvel financiado? Pode, é só apurar o valor do débito. A pessoa vai lá, dá o valor, quita, financia, dá para financiar de novo, porque daí vai estar quitado, né? E assim, às vezes a pessoa não vai atrás dessa informação, né? E no que você estava explicando, num primeiro momento, quando a gente fala de contrato de gaveta, nós tendemos a proteger o comprador de boa-fé. Sim. Todavia, se a pessoa que é o tomador do empréstimo ela vender inadvertidamente e não for atrás, nesse trâmite de 3 ou 6 meses da retomada do banco, né, o nome dela que vai estar indisponível. Exatamente. Porque nada impede que uma pessoa venha encarecidamente e pague todas as minhas contas, não é? Ela pega os meus boletos todos, quem quiser, viu, gente? Está disponível, né? É só pegar. Tem os seus também, que estão à disposição, né, Fábio? À disposição. Não é? Porque nada impede que a pessoa pague a nossa conta, né? Isso não quer dizer nada. Sim. A pessoa veio e falou, Fábio, daí os boletos que eu vou pagar, qual o problema? Então, o fato da pessoa estar pagando as parcelas em nome do tomador não significa nada para o banco, né? Ao contrário, estão sendo pagas. Sim. E, ao mesmo tempo, não adianta nada o tomador dizer, não, eu vendi por um contrato de gaveta, por exemplo, o Fábio, você vai cobrar dele, né? A instituição financeira olha e fala, olha, o nominho que está aqui é Claudete, né? Então, quem está me devendo é a Claudete. Desconheço o Fábio, não conheço o Fábio, né? E acabou. E as pessoas, às vezes, não têm essas informações, né, Fábio? Realmente, tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento, né? E por isso que é bom, né, recorrer as pessoas que conhecem, principalmente as professoras que têm o curso de Direito, né? Não, mas é muita coisa que a gente não sabe, né, Fábio? Olha, nós vamos, né, infelizmente, parar com o nosso bate-papo, mas num segundo momento eu já vou deixar o convite, porque eu gostaria de falar sobre outras situações e informações que nós podemos e devemos passar para quem está nos ouvindo, né? Porque, assim, meu pai dizia assim, Fábio, você não pode mentir jamais para o seu advogado, para o seu padre
e para o gerente de banco, né? Então, antigamente, nós tínhamos muito acesso. Sim. E hoje não existe mais essa figura tão acessível para nós. Eu vou falar de você porque é verdade. Todas as vezes que eu fui na instituição financeira, você sempre nos recebeu e sempre estava disposto a nos esclarecer dúvidas, né? Porque elas surgem mesmo. Os movimentos para vocês que estão lá dentro, né, de uma instituição financeira são comuns, né? Agora, para nós, a coisa mudou e a gente não está sabendo o que aconteceu, né? Então, é muito importante, eu agradeço demais a sua participação, Fábio. Eu peço, por favor, que numa segunda oportunidade você venha para me ajudar a passar para o pessoal as informações referentes a outros tipos de produtos, né? Talvez voltados para outras classes sociais, que podem ser muito úteis. Por enquanto, muito, muito obrigada. Eu é que agradeço. Obrigada mesmo. Pessoal... Oi, desculpa, te cortei. Uma oportunidade incrível para mim. Olha, e para mim muito mais, né, Fábio? Muito obrigada mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Esse assunto é muito importante porque, assim, é um divisor de águas. Eu digo sempre que a realização do sonho da casa própria é possibilidade, infelizmente, para poucos, né? Então, nós temos que fazer isso com muita cautela, tá? Muito obrigada e até a próxima. Obrigado pelos ouvintes. Até a próxima.